Bom dia, irmãos. Muito bom ver a presença dos irmãos aqui. E hoje está até mais bonita a decoração, né? A gente fala onde as mulheres elas costumam chegar e organizar, fica mais bonito, mais colorido, né? Vocês estão vendo aqui? Isso aqui é um IP, é? Seria um IP? Cerejeira, viu? Não entende nada, né? Mas a mulher tá sabendo. Eu tô achando que ela ajudou na decoração ou tá. Ah! Mais bonito, eu vou aproveitar essa fotinha. Da última vez tinha um enfeite de Natal, aproveitei a fotinha para o perfil, que ficou bonitinho. E agora também. Gente, muito bom nós podermos estudar a palavra do Senhor. Nessa manhã nós temos o privilégio de darmos continuidade nos estudos em 1 Pedro, capítulo 5. Convido os irmãos para estar abrindo a Bíblia de vocês lá. Perdão, nós queremos falar um pouco sobre algo que nós já estávamos desenvolvendo nos estudos anteriores. Só que algumas dúvidas que surgiram, que me procuraram, eu achei por bem e diante do Senhor, orando, poder aproveitar esse momento na parte da manhã para a gente poder sanar algumas dúvidas e esclarecer a respeito daquilo que nós falamos das qualificações de lideranças, do sistema de governo bíblico, como que a casa de oração, ela olha para as Escrituras e entende de que maneira essa liderança deve estar atuando. 1 Pedro capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 5, para a gente estar contextualizando um pouco daquilo que nós já havíamos falado nos estudos anteriores. Capítulo 5, do verso 1 ao verso 5, diz: aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Peço que pastoreie o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores que lhes foram não como dadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que o Senhor Deus abençoe a leitura e a aplicação dela em nossos corações. Amém? Bom, nos estudos anteriores nós falamos um pouquinho daquilo que nós falamos de liderança, das qualificações da liderança. Nós falamos de alguns pontos que até mesmo os irmãos listaram aí. Pode passando aí. Que foi pastorear o rebanho, não por obrigação, nem por ganância, não procurando bens financeiros e nem de forma dominadora, porque afinal o rebanho, a igreja é do Senhor e nós recebemos a responsabilidade de cuidar do rebanho. E também, não somente isso, mas eles deveriam supervisionar essa ideia de forma espontânea, estar olhando para as necessidades da igreja, para as atividades desenvolvidas, além de ajudar, estarmos juntos, sabendo como que a igreja está caminhando, como hoje nós tivemos relatórios financeiros, como nós acompanhamos as escolas dominicais, as aulinhas das crianças, os eventos que essa igreja ela vai estar realizando, deve estar junto em consenso com a supervisão daquilo que nós chamamos do grupo do presbitério. Ele deve estar ciente daquilo que se passa na sua igreja local. E nós também falamos de ele ser um exemplo, porque além de recebermos essa responsabilidade de pastorearmos, de cuidarmos do rebanho do Senhor, sem ganância, sem arrogância, não de má vontade, mas de forma espontânea, deveria ser uma das qualificações mais bem vistas naquilo que nós chamamos de liderança bíblica no presbitério, os bons exemplos, um bom exemplo, aquele que as pessoas podem olhar e falar assim: olha, eu quero
seguir a minha vida. É claro que nós sabemos que temos falhas, nós falamos um pouco disso, temos nossas limitações humanas, mas pessoas que veem servos do Senhor que estão caminhando conforme as instruções, a palavra de Deus, conforme aquilo que o Senhor espera que o povo de Deus esteja fazendo, servindo, obedecendo, seguindo as instruções, as doutrinas. Então devemos ser exemplos, bons exemplos para o povo de Deus, para o rebanho de Deus. E agora nós queremos aproveitar este momento, nós queremos ainda falar um pouco mais sobre o presbitério à luz da palavra, sabendo também como que funciona o sistema de governo das igrejas. Como assim? Como que a igreja é liderada e organizada, principalmente falando na igreja do movimento dos irmãos, aqui que nós podemos falar dos irmãos da casa de oração. Algumas pessoas perguntaram, e vocês vão ver algumas perguntas que eu fiz questão de colocar aqui, como que funciona o governo da igreja local. Algumas pessoas que chegam para nos visitar, tem um pastor líder, existe uma igreja sede, vocês têm bispos, têm apóstolos, como é que caminha a igreja, como que vocês têm essa visão bíblica de como essa igreja deve ser liderada e de alguma forma organizada, e como que é composta a liderança dessa igreja. Então nós vamos estar olhando, porque quando nós acabamos de ler no verso 5, do verso 1 ao verso 5, no verso 5 nós encontramos: peça igualmente aos jovens que estejam sujeitos aos que são mais velhos. Nós falamos que nos estudos anteriores nós queríamos falar um pouco com o presbitério e depois nós iríamos falar com aqueles mais jovens. Mas é interessante aqui, quando a palavra do Senhor, ela diz aí: da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade, ou esteja sob a submissão dos mais velhos, ou aqui a outra versão diz: estejam sujeitos aos que são mais velhos. Essa palavrinha que aparece aí, os mais velhos, ela é uma palavra que talvez, alguém vai estar com outra versão. Alguém tem a versão NVT aqui? Se alguém tiver, lê para mim o verso 5, que ela traz já a tradução do que seriam essas pessoas, os mais velhos mencionados aqui nesse texto. Amém. Aqui a versão dele disse não os mais velhos, mas é porque é uma tradução de presbítero, que é literalmente a palavra ancião, alguém mais velho. Mas quando nós levamos essa palavra para o Novo Testamento, as aplicações dela e aquilo que se espera dos presbíteros, não necessariamente vai ser alguém de idade avançada. Nós vamos ver Paulo instruindo líderes jovens a pastorearem, a cuidarem, a liderarem as igrejas. Mas um ponto importante, porque quando ele diz esses homens mais velhos, traz aquela ideia de homens já maduros espiritualmente falando, experimentados na fé, com capacidade de liderar o povo de Deus. E aquilo que nós falamos, sendo exemplo para o rebanho. E nós entendemos que então não necessariamente precisa, o texto não está falando de pessoas de idade já avançada, mas de pessoas espiritualmente maduras, que têm essa capacidade de conduzir sobre uma liderança bíblica a igreja do Senhor. Mas uma coisa interessante, um dos requisitos do presbitério, quando nós olhamos para 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 7, Tito, capítulo 1, do verso 5 em diante, nós vamos ver algumas qualificações ali que são exigidas dos líderes, dos presbíteros, também dos diáconos. E uma das coisas que fala lá que esse presbítero ele não pode ser recém-convertido ou neófito, nós vemos isso. Então há essa necessidade de que a liderança das igrejas
seja uma liderança madura, conhecedor da palavra, aqueles que são exemplos para o rebanho. E talvez você já deve estar pensando, Walerson, você tem muita coisa para melhorar, realmente. Ore por nós, nós precisamos sim de estar crescendo gradativamente na palavra do Senhor, que é uma grande responsabilidade, cuidar, pastorear, levar a igreja nos caminhos do Senhor, conduzir essa igreja nos caminhos do Senhor, sendo fiel à palavra do Senhor. E por isso que uma das respostas para as perguntas que nós temos, na igreja de vocês, existe pastores? Aí, o que nós levamos para, o que nós entendemos de acordo com a palavra de Deus? Nós entendemos que essa função de pastorear, a qual muitos perguntam, ela está relacionada aos presbíteros, ou nós vamos ver uma outra palavrinha que é bispos, que presbíteros e bispo têm essa ideia juntos de supervisionar, de cuidar, de pastorear. Então, a função pastoral, ela está relacionada com esses dois ofícios, que na verdade é um só, o presbítero e o bispo. Em Atos capítulo 20, os irmãos podem estar abrindo aí, nós vamos estar lendo o verso 17, uma pessoa vai estar lendo para mim, Atos capítulo 20, verso 17, e o outro irmão vai estar lendo para mim o verso 28, para nós entendermos que esses termos presbíteros e bispos, eles são termos intercambiáveis, eles andam juntos, eles estão fazendo referência a essa função do pastoreio. Atos capítulo 20, verso 17, um outro vai ler o verso 28. Quem achou pode ler. Aqui nós acabamos de ler Paulo, em Mileto, chamando os presbíteros de Éfeso. Agora no verso 28. Agora já no verso 28, fazendo menção aos mesmos líderes, ele vai dizer agora, cuidem vocês mesmos de todo o rebanho no qual o Espírito Santo colocou como bispos. Então ele está usando, em uma parte ele está usando bispos, e logo lá no verso 17 ele está usando presbíteros, trazendo essa mesma função de cuidar do rebanho, de pastorear. Então está relacionado com a função do presbitério. Tito capítulo 1, do verso 5 ao verso 7, eu também quero que os irmãos possam estar colaborando na leitura, para nós estarmos entendendo essa junção, essa interpolação que existe entre o presbítero e essa palavra, o bispo, que tem essa função de cuidar, de pastorear o rebanho do Senhor. Mais uma vez, nós vemos esse intercâmbio relacionando bispos e presbíteros, falando desse cuidado deles com a igreja, essa função pastoral. Então, quando essa pessoa perguntou, na igreja de vocês então não existe? Existe a liderança composta por presbíteros, que tem essa função de pastorear o rebanho do Senhor. E aí existem algumas qualificações, a qual nós já falamos, nós não vamos ficar aqui repetindo ela, mas aqueles que devem estar cuidando do rebanho, protegendo, guiando, corrigindo com mansidão, sendo bons exemplos, nós entendemos administrando até mesmo os recursos que a igreja levanta para a gente estar
fazendo não só as atividades locais, mas contribuindo com outras igrejas também. Uma série de outras coisas que nós vemos que está relacionado com as qualificações daqueles presbíteros ou bispos, que nós vamos entender que estão relacionados com as mesmas funções de pastorear e cuidar do rebanho de Deus. Então a resposta, a pessoa falou, então não existe, é cada um por si. Não, existe os presbíteros com essa função de estar pastoreando o rebanho do Senhor. Outra pergunta que foi levantada era, vocês possuem um líder presidente ou um tipo de concílio ou alguma igreja sede que ela é responsável em supervisionar as outras igrejas ou levantar ou eleger novos presbíteros, novos líderes para as igrejas locais? Quando nós pensamos quando nós olhamos para a Escritura e nós vemos um padrão de liderança, nós entendemos que essa liderança ela é composta não por uma pessoa que reside nela o governo, o poder e a autoridade sobre outros líderes, outros presbíteros, ou nem mesmo a igreja sede. Alguns falam que era a igreja de Antioquia, porque mandava presbíteros, outros falavam que era de Jerusalém, mas nas Escrituras nós não vemos uma igreja sede, a qual ela era responsável por todas as outras igrejas que Paulo, Pedro e os outros irmãos fundaram. Eram igrejas independentes, com as suas lideranças locais estabelecidas. E nós vamos falar um pouco disso com pluralidade de presbitério, mais de um presbítero. Nós vamos sempre ver que essa menção de presbítero sempre está presbíteros, e não só um, mas mais de um. Então, no Novo Testamento, nós entendemos que o padrão de liderança para as igrejas locais era a pluralidade de presbitério, não somente uma pessoa a qual ela mantinha o poder, a qual ela elegia novos líderes, presbíteros, diáconos, enfim. Nós vemos em Atos, capítulo 11, no verso 30, que já havia menções de presbíteros nas igrejas. Na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, eles estabeleceram presbíteros nas igrejas que eles fundaram. Quando nós olhamos para Atos, capítulo 14, no verso 23, diz o seguinte: e promovendo-lhes em cada igreja eleição de presbíteros. Então, como que é constituída essa liderança, esse sistema de governo das igrejas locais? Uma pluralidade de presbitério. Em Atos, capítulo 20, verso 17, nós vamos ver em Mileto, mandou Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ainda tem mais. Em Tito, capítulo 1, verso 5, nós lemos, por esta causa te deixei em Creta, para constituir presbíteros na cidade de Creta. Então nós vemos a ideia dessa pluralidade na liderança, composta não somente de um presbítero, mas de mais presbíteros que era necessário para a condução do rebanho ali, para estar pastoreando a igreja do Senhor. 1 Timóteo 4:14 também vai dizer, não faças negligente para com o dom que há em ti, mediante a imposição de mãos do presbitério, dos presbíteros. Né? Nós vemos então a ideia de mais de um presbítero compondo a liderança da igreja local. Então, a igreja olha para as Escrituras, olha para o modelo a qual ela nos mostra, e nós entendemos que a liderança ou o governo de uma igreja local, ela deve ser constituída por mais de um presbítero, e não tendo um líder, um pastor líder, um presbítero líder, ou uma igreja sede. Igrejas autônomas em comunhão entre si, mas composta por um grupo de presbíteros. Nós também temos os diáconos, mas aqui o nosso foco é falar sobre o presbitério. Mas nós vemos que existe então essa composição na formação da liderança bíblica, no governo das igrejas. Existem alguns outros tipos de governos de igrejas que eu coloquei ali uma tabelinha. Eu não sei se vai dar para ver direito. Pode passar. Que às vezes os irmãos já devem ter visto em algum momento, que é o governo episcopal,
que é aquela ideia de uma autoridade exercida por bispos, aonde eles supervisionam e não só os presbíteros, os outros líderes, mas eles também ordenam os pastores para ir e tal igreja, para assumir tal função, tal localidade, além de assumir todas as responsabilidades das outras igrejas. É uma estrutura hierárquica, os bispos possuem autoridade sobre os presbíteros, e na maioria das vezes isso acontece na igreja católica romana, na igreja anglicana, nas igrejas metodistas, existe esse tipo de governo episcopal, que existe um líder que governa sobre os outros. Também temos um outro modelo de governo de igreja, que é o governo presbiteriano. Às vezes a gente vai pensar, é parecido com o nosso, fala de presbíteros, né? Mas a igreja presbiteriana ela é governada por um conselho de presbíteros, e não por um único líder, mas onde que eles se juntam nos concílios, fazem as suas reuniões e votações para eleger quem vai ser o missionário, o pastor, o presbítero, enfim, quem vai fazer parte da liderança e para qual local ele vai ser destinado para estar realizando o seu presbitério. Então, as decisões, elas são tomadas no concílio, e as igrejas locais, elas são associadas a um tipo de assembleia, um sínodo que eles chamam, onde que eles tomam as decisões entre eles. As igrejas, elas não falam que são autônomas, mas na verdade não são, elas passam sobre uma régua de um concílio maior. E temos um modelo de governo congregacional, que é o mais próximo do que a casa de oração, o movimento dos irmãos, possui. Esse governo congregacional é aquela ideia da autonomia da igreja local. A igreja ela é composta por presbíteros, mas eles não tomam decisões sozinhos. Essas decisões ela é feita de acordo com a assembleia da igreja local, se reúne e toma as decisões. O pastor ele lidera, mas o presbítero ele lidera, mas ele não é aquele que vai tomar as decisões sozinhas, e ele não vai alencar, ou ele não vai colocar uma nova liderança segundo a sua própria vontade, não. Precisa passar pela aprovação da igreja para que novos líderes, outras pessoas possam estar assumindo lideranças, papéis de diaconatos, enfim, outras funções dentro da igreja. Não há então uma autoridade externa, não existe uma igreja sede, não existe um concílio fora da igreja local que vai influenciar naquela igreja. Então, o governo congregacional, a igreja, a congregação que se reúne e toma as decisões, é ela que vai estar colocando em pauta o nome de novos líderes, os projetos, enfim, é algo muito parecido com aquilo que nós temos hoje, que é no modelo da casa de oração, dos movimentos dos irmãos, esse modelo congregacional. Nós entendemos que a igreja, ela tem como único cabeça Cristo Jesus, conforme Efésios e Colossenses diz, que Cristo ele é o cabeça da igreja, e a igreja ela precisa ser conduzida por uma pluralidade de presbíteros, não só um, mas mais de um, reconhecidos pela congregação. Por isso que quando alguma pessoa vai ser levantada para um presbitério ou para um diaconato, uma das coisas que nós falamos é, a igreja já reconhece esse irmão, sendo ele para o presbitério ou para o diaconato, as funções que ele já está fazendo, já é evidente. Nós vemos que tem um dom, que tem um chamado, que ele se coloca à disposição, e já é algo visto pela igreja local. A liderança, ela não vai ser um sistema hierárquico, porque eu sou um presbítero, agora o meu filho que vai vir vai ser o próximo presbítero, e o próximo, depois o filho do meu filho é o próximo. Não seguimos esse sistema de hierarquia, mas como eu disse, a igreja que vai percebendo as pessoas que surgem, conduzidas pelo Senhor, através da ação do Espírito Santo, para ajudar no pastoreio, na condução da igreja local. As decisões importantes nesse sistema de governo congregacional, e aquilo que nós acreditamos que mais se assemelha ao governo das casas de orações, do movimento dos irmãos, as decisões elas são tomadas
pelo presbitério juntamente com a congregação. Normalmente o sistema congregacional é somente a congregação que junta e faz as votações e elege, toma as decisões, vamos fazer sim ou não, vamos pintar aqui sim ou não, comprar o terreno, enfim. Agora, no modelo dos movimentos irmãos, nós acreditamos que juntamente com o grupo do presbitério, com a liderança, a igreja soma forças para nós estarmos tomando iniciativas, fazendo pontuações, correções, ajustes, levantando projetos, levantando novos líderes. Então, há uma participação em conjunto, em consenso com a congregação. Então, quando nós perguntamos, então, a casa de oração, ela não tem ninguém que lidera, sim, existe, não tem um pastor, existem os presbíteros que exercem a função pastoral. Como que funciona? Então, a casa de oração, ela tem uma igreja sede, ela tem um pastor líder. Não temos. Temos pluralidade de presbitério, mais de 1, 2 ou 3. Aqui nós temos 3, mas existem igrejas que têm até 4, 5 presbíteros que juntam para tomar as decisões juntamente com a congregação. Então, o modelo é mais similar com o governo congregacional. Não temos um bispo, não temos um pastor presidente, não temos uma igreja sede. Temos igrejas independentes, locais, que têm comunhão com outras igrejas das casas de orações, e elas também compostas pelo grupo de presbitério, com o diaconato, enfim, pessoas capacitadas por Deus, levantadas para conduzir o rebanho do Senhor. Agora, retomando ao texto, eu quis fazer esse parêntese aqui nesse estudo nosso. Já estávamos falando de presbítero, e muitas pessoas me perguntavam, eu ainda não entendi, então não tem sede, não tem pastor, como que funciona, quem que é o presbítero, para que serve, né? Então eu fiz questão de, vamos trazer um tempo, reservar um tempo para nós falarmos um pouquinho sobre esse presbitério à luz da palavra e o tipo de governo da igreja à luz da palavra do Senhor. No verso 5, Pedro está falando, peça igualmente aos jovens e estejam sujeitos aos que são mais velhos. Nós acabamos de falar que a palavra mais velhos é a palavra presbíteros, né? Os mais velhos aqui são os presbíteros, não quer dizer que são pessoas também de idade avançada, mas pessoas maduras, prontas para liderar, para ser bons exemplos para a igreja local. Mas, à primeira vista, quando a pessoa, sem considerar o contexto, sem entender a interpretação desse texto, aquilo que nós aprendemos com o Simon, olharmos o contexto, olharmos as escrituras, analisarmos o período que se passa, para quem era o objetivo, para quem era a carta que ele estava escrevendo, qual era o objetivo dessa carta. Talvez algumas pessoas interpretem que esses mais velhos deveriam ser pessoas que precisariam ser respeitadas pelos mais jovens. E não está errado, né? Isso é um princípio verdadeiro. As pessoas mais velhas precisam ser respeitadas pelos mais jovens, apesar que nós vemos que, com o tempo, parece que as coisas estão mudando um pouco isso aí. Mas é um princípio muito saudável. Porém, aqui quando nós olhamos para a Escritura, a principal função aqui que Pedro está querendo nos direcionar não é somente o respeito para com os mais velhos, porque ele está utilizando o termo mais velhos para fazer referência ao presbitério. Então ele está falando, olha, os mais jovens devem estar submetidos à liderança dos presbíteros, sujeitando sobre a orientação, sobre o cuidado, sobre o pastoreio dos presbíteros da sua igreja local. Então era importante que os mais jovens estivessem sobre essa sujeição, sobre esse pastoreio, sobre essa orientação. Essa palavra, da mesma forma que existem em algumas versões aí, ou peço igualmente aos jovens, ele está trazendo essa conexão daqueles mais jovens que deveriam estar submissos ou estar sujeitos àquilo que foi mencionado anteriormente. O que foi mencionado anteriormente? As qualificações dos presbíteros. O N. Gruden, ele diz que a expressão aos demais ou da mesma forma indica uma continuação da orientação sobre o relacionamento dos mais jovens
com os presbíteros. E uma coisa interessante aqui, que essa expressão os mais jovens, talvez nós vamos estar pensando, é os de 12, 13, 14, 15, 16. Também, mas não quer dizer que seja especificamente os pequenininhos, mas aquelas pessoas, alguns tradutores puderam interpretar como os recém-convertidos ou os mais novos na fé, mas a ideia é aqueles que precisam ser aconselhados, ser conduzidos, porque eles têm facilidades para serem influenciados pelo meio, por estar talvez chegando recentemente à fé, talvez tenham dificuldade em lidar com as dificuldades, com as opressões, com aquilo que nós chamamos de perseguição no mundo moderno, porque a carta de 1 Pedro, eu não sei se vocês lembram, a nuance dela, o contexto dela era, os irmãos estão passando por perseguição, por sofrimento, vocês vão ser caluniados, perseguidos, vão sofrer por amor ao Evangelho, por vocês se posicionarem como seguidor de Cristo, seja no trabalho, seja no serviço, seja no relacionamento conjugal, seja onde que for, por vocês manter os princípios e os valores cristãos, bíblicos, vocês vão sofrer por conta disso. E aí, acredito que Pedro, já pensando nisso, inspirado por Deus, essas pessoas que chegam, elas precisam ter um cuidado maior, elas precisam estar entendendo que elas precisam ser pastoreadas, aconselhadas, orientadas pela liderança da igreja local. Eu vou ler um artigo, uma frase, um texto escrito por uma pessoa, e eu quero que vocês me digam quando que vocês acham que esse escrito ele foi redigido. Diz assim: os jovens de hoje gostam do luxo, são mal comportados, desprezam autoridades, não têm respeito pelos mais velhos, passam tempo a falar em vez de trabalhar, não se levantam quando o adulto chega, contradizem os pais, apresentam-se em sociedade com enfeites estranhos, apressam em ir na mesa e comem com acepidez, cruzam as pernas e tiranizam os seus mestres. Vocês acham que esse escrito foi escrito mais ou menos em que ano? 2026, né? Já falou. 2026? Alguém arrisca? É mais antigo do que 2026. Foi. 60? Anos 60, 1960. Esse escrito... 2010 em diante. Olha só, esse escrito ele foi escrito na Grécia no ano 469 pelo filósofo Sócrates. 469 a.C., pelo filósofo Sócrates, na Grécia. Não é de hoje que os jovens não deixam de dar trabalho, não é verdade? Então nós vemos que essa dificuldade que nós vemos os jovens enfrentando, sob a influência de um mundo contrário aos princípios e os valores bíblicos, não é de hoje. Não é de hoje essa preocupação que os líderes, que a palavra do Senhor tem com as pessoas mais jovens ou com aqueles que estão chegando recentemente na fé, porque vão enfrentar lutas, desafios, além daquilo que nós chamamos da influência da própria natureza carnal. Esses jovens sofrem com perseguições, opressões, e às vezes querem se amoldar, querem ser semelhante àquilo que o mundo tem proposto, e infelizmente há a necessidade de entenderem que precisam ser ajustados e orientados para caminhar nos caminhos do Senhor. Existe um outro escrito que ele diz assim: o adolescente considera tudo o que é mais antigo do que ele como arcaico e obsoleto. Vocês acham que foi escrito em que ano? Ninguém arrisca? Tá antigo, né? Faz antigo. Quase, mas foi escrito numa plaquinha da Mesopotâmia, acharam num sítio arqueológico,
cerca de 1000 anos já tem mais ou menos esse escrito, falando que os jovens, eles consideram tudo que é mais antigos do que ele, como arcaico e obsoleto. Olha só. Então, assim, nós percebemos as dificuldades que existiam naqueles mais jovens em submeterem as autoridades, a lidarem com as dificuldades que surgem. Por isso, essa importância, esse destaque de Pedro em lidar com aqueles que são mais jovens, sejam mais jovens na fé, sejam os mais jovens de idade, falando mesmo, os adolescentes, os jovens da igreja local. Então, ele recomenda que esses irmãos e a igreja local se submetam à autoridade do presbitério, não porque são melhores do que os outros, não porque tem uma classificação, estão numa prateleira maior, não é isso. Nós entendemos que o sofrimento, a perseguição, as lutas que têm surgido no nosso mundo contra o evangelho que nós temos pregado, temos anunciado, podem de alguma forma desanimar as pessoas, podem afastar as pessoas do caminho do Senhor. Então é justamente neste momento que o presbitério ele entra em ação. É nesse momento que ele entra em ação, exortando, aconselhando, encorajando, corrigindo quando necessário. Então nós vemos essa preocupação desde muito tempo atrás daqueles que olhavam para a juventude, da importância deles se submeterem à autoridade eclesiástica, aos presbitérios, à liderança da igreja. Talvez você já deve ter ouvido algumas frases de presbíteros, eu anotei algumas. Percebe que você está trilhando um caminho perigoso, né? Talvez alguém já deve ter ouvido isso. Tem sentido a sua ausência nas reuniões, talvez você já recebeu uma mensagem dessa forma. Estou percebendo que você está desanimado, né? E tem outras mais. Por que você está deixando de servir? O que está acontecendo? Você não responde mais as minhas mensagens no WhatsApp. Nós vemos várias mensagens que os presbíteros às vezes mandam, a liderança manda, com a preocupação e o cuidado com os irmãos da igreja local, porque nós sabemos que este mundo ele não está brincando de anunciar a pecaminosidade, de anunciar aquilo que é contrário à vontade de Deus. E nós temos visto constantemente pessoas que chegam na igreja do Senhor e vêm as dificuldades, vêm os prazeres, vêm as provações, vêm as oportunidades de usufruírem ou satisfazer os prazeres da carne e se afastam do caminho do Senhor. Então, a liderança se preocupa, não é que estamos querendo ser dominantes, como a palavra disse, não sejam dominadores, mas nós estamos preocupados com a vida espiritual e a comunhão dos irmãos. Por isso, às vezes, nós tomamos algumas atitudes para ajudar, encorajar, animar, trazer de volta, resgatar, para que os irmãos estejam juntos com a gente, servindo ao Senhor como igreja. Então, a igreja precisa olhar e entender que a liderança ela não foi feita para oprimir, não foi feita para dominar, não foi feita para subordinar as pessoas. Não é a ideia de nós aplicarmos os nossos desejos, as nossas próprias vontades acima das Escrituras. Não, nós entendemos, nós pregamos isso aqui, que irmãos, talvez que estão até nos acompanhando pelas lives, não se submetam a abusos, a desvios das Escrituras, a formas de lideranças que não são bíblicas, que não estão preocupados com o seu crescimento espiritual, mas na verdade estão querendo mais seu dinheiro, estão querendo seguidores, views. Nós condenamos esse tipo de liderança, porque não é uma liderança que representa o padrão bíblico estabelecido. Nós estamos preocupados realmente com a vida de cada pessoa. Quantos irmãos que aqui caminhavam com a gente não estão mais? Nós continuamos orando, chamando, incentivando, porque nós sabemos que o mundo tem levado várias pessoas a se distanciarem de Cristo. E por isso nós estamos falando e trazendo esse aconselhamento da parte da palavra do Senhor aos mais jovens, à igreja. Ouçam os aconselhamentos da liderança, levem em consideração. Quando fala, olha, está caminhando por um caminho escorregadio, é complicado isso aí, se eu fosse você eu não fazia. Leve em consideração, coloque isso diante do Senhor. Senhor,
Será que faz sentido? Isso é bíblico? Isso que ele está falando vem da parte do Senhor? Porque nós também não queremos colocar algo que não vem da palavra do Senhor, que não venha das Escrituras. Nós queremos ser fiel a ela. Apesar que nós sabemos, nós temos falhas, dificuldades, tropeçamos em algumas áreas, mas nós pedimos ao Senhor direcionamento e força para nos ajudar a pastorear, conduzir o rebanho do Senhor. E a igreja ela precisa entender que uma liderança bíblica, ela está preocupada com a qualidade, a saúde da igreja local, e não somente com a questão de ter quantidade de membros, mas nós estamos preocupados com a vida espiritual de cada um. Caminhando para as nossas conclusões, e nós vamos ficar de falar em um próximo encontro, que quando Pedro ele falou assim, especialmente os jovens estejam sujeitos sob a orientação dos presbíteros, entendendo esse aconselhamento, levando em consideração, ele vai falar que todos se revistam de humildade no trato uns para com os outros, e agora não é somente um direcionamento para os jovens, mas agora ele vai abranger todos, os presbíteros, os jovens, os anciões, todas as pessoas que compõem o corpo de Cristo. Ele vai falar da humildade e ele vai trazer algo também que eu acho muito precioso para os dias de hoje. Lancem sobre eles todas as vossas ansiedades. Vai falar também desse tema tão atual que é a ansiedade, mas nós vamos deixar isso para nós comentarmos num próximo encontro que nós estivermos, para estar falando sobre ansiedade, sobre essa humildade que encontramos em 1 Pedro. Eu queria, então, relembrar os irmãos um pouco daquilo que nós temos falado até aqui. A carta de 1 Pedro, ela é uma carta que ela nos leva a considerar irmãos que estavam passando por perseguições, sofrimentos, angústias, por manterem o evangelho, por não abrirem mão dos princípios e dos valores. Consequentemente, uma igreja que não abre mão dos princípios e dos valores bíblicos, ela precisa ser constituída por uma liderança bíblica. Uma liderança composta por presbíteros, que são exemplos, que estão preocupados em cuidar e arrebanhar a igreja do Senhor, conforme aquilo que o Senhor tem conduzido nas suas escrituras. Não por ganância, não procurando benefício próprio, mas lembrando que o rebanho que é a igreja é de Cristo. Então merece ser cuidado, merece atenção e respeito da parte da liderança. Nós falamos que essa igreja, que ela preocupa em manter os princípios e os valores bíblicos, ela é constituída por um grupo plural de presbíteros e por uma igreja que ela é uma igreja guiada e governada por esses presbíteros juntamente com a congregação. Um sistema de governo que tem mais de um presbítero, juntamente com a congregação, toma essas decisões, fazem esses levantamentos de diaconato, presbitério, enfim. É importante, meus irmãos, nós lembrarmos a vocês, irmãos, os jovens, que levem em consideração sempre os aconselhamentos, escutem aquilo que nós temos colocado diante dos irmãos como condução pela palavra do Senhor, não só os aconselhamentos, mas as orientações que nós trazemos para a igreja de Cristo. Não que nós somos melhor que ninguém, mas nós acreditamos que a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos, é ela que nos edifica, é ela que nos transforma, é ela que nos aproxima do Senhor, e é ela que nos garante a estarmos mais próximos de Cristo. Então, quando o aconselhamento ele vem da parte do Senhor, da palavra de Deus, da Bíblia, leve em consideração, guarde isso no coração de vocês e não deixe de orar por nós, pela liderança, pelo grupo de diaconato também. Precisamos cada vez mais apresentarmos as marcas da liderança bíblica. Precisamos cada vez mais apresentarmos as marcas de uma igreja bíblica. Então nós precisamos muito de oração pela família, pela condução do rebanho da igreja do Senhor, da maneira de tomarmos as decisões mais assertivas para o benefício não somente da igreja local, mas para o reino do Senhor. Nos ajude em oração, ore por nós, ore pela nossa igreja local. E procurem congregar. Talvez tem pessoas que estão vendo pela live ou estão aqui e porventura ainda não são membros dessa igreja local. Procurem congregar em uma igreja que apresenta
uma liderança e um modelo de governo bíblico, de um modelo bíblico. Não vá a igrejas que vão oprimir, igrejas que estão construindo grandes patrimônios, igrejas que estão ficando ricas às custas dos fiéis, que não se preocupam com os seus membros, não. Não alimente esse tipo de conteúdo também, meus irmãos. Pastores que se autodenominam apóstolos, bispos, que colocam vestes sacerdotais, como nós temos visto recentemente, um pastor que se autodenominou bispo e do meio neopentecostal e autoridade sobre os demais. Tomem cuidado com esse tipo de liderança e o conteúdo que eles têm disseminado nas redes sociais, nas internets. Tomem cuidado, nós orientamos a vocês não consumir esse tipo de coisa e procurem modelos de igrejas bíblicas, pregações bíblicas. Eu acredito que vocês vão crescer e amadurecer na fé. E lembramos de cuidarmos uns dos outros. Precisamos olharmos uns para os outros. Tem às vezes situações que às vezes não chegam diante de nós. Às vezes os irmãos não comentam, às vezes nós ficamos sabendo só depois que aconteceu alguns problemas, dificuldades. Não tenha receio de abrir o seu coração, de conversar, de procurar ajuda, de procurar aconselhamento. Nós estamos aqui para isso, para poder ajudar. Nós queremos poder caminhar e crescer juntos em Cristo Jesus. Somos parte de um corpo cuja a cabeça é Cristo Jesus. E todos nós estamos sob a autoridade de Cristo, a cabeça da igreja. Mas enquanto igreja nós fazemos parte de um corpo que precisa funcionar bem, que precisa caminhar bem. E quando então existem as funções dentro de um corpo, elas precisam estar andando bem. Quando um membro não está bem, o corpo todo sente. Por isso nós pedimos, fale conosco, não deixe que talvez pecados ocultos, algumas coisas que têm te afastado do Senhor, sirvam para te esfriar, te enfraquecer, para te afastar dos caminhos do Senhor. Nós queremos juntos caminharmos, liderar juntos, com a palavra do Senhor em mãos, seguindo um propósito de poder anunciar o Evangelho do Senhor, para que outras pessoas também conheçam a palavra dele e sejam impactadas por esse Evangelho que transforma vidas, que nos conduz para próximo de Cristo. Nós não somos melhores que ninguém, mas nós buscamos aquele que é perfeito, aquele que é agradável, aquele que tem todo poder e autoridade para atuar em nossas vidas, apesar das nossas falhas. Amém? Amém. Irmão, o Senhor nessa manhã usou o nosso irmão para passar um filme pela nossa cabeça, né? Porque nós que somos mais velhos, nós fomos criados num regime diferente, e hoje ele nos abriu a nossa mente que nós temos que ter cuidado até mesmo na hora de escolher uma igreja para ir, ou às vezes até de ofertar, né? Da forma como está sendo usado esses recursos. Eu convido o nosso irmão Elias para vir nos pedir com a palavra de oração. Hoje à noite, às 19h30, né, nós temos a reunião de evangelização com o nosso irmão Elias. Então, todos já estão convidados para estar aqui para nós enchermos essa igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar. Lembrando, irmãos, dessa mensagem, uma das alegrias que eu vejo e trago no coração quando se fala de liderança e do governo da igreja, do movimento dos irmãos chamado Casa de Oração, é pensar que a igreja, além dela ser constituída por não só um líder, mas foi bem ensinado, né? Presbítero sempre está lá no plural,